Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos passando aqui novamente para aquele nosso bate-papo diário. Hoje nós recebemos aqui o Dr. Rafael de Sico, cirurgião oncologista. Vamos falar sobre sobre ostomizados. Vamos saber dele sobre o que é esse tema ostomizados. Ele é oncologista, não saber dele o que pode causar mais câncer, que a alimentação, se tem muito a ver a alimentação, o que pode acontecer quando uma pessoa está ostomizada, que é aquela bolsinha que coloca do lado, né? De que forma a pessoa pode ter uma vida normal. Vamos saber de tudo isso dele, tá? Então, vamos ver se o doutor Rafael já está aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem pedidos ainda. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês. Ainda não, daqui a pouquinho o doutor Rafael está aí. Só um momentinho, gente. O doutor Rafael está chegando daqui a pouquinho. Doutor Rafael de Sico, nós vamos falar sobre cirurgião oncologista. Ele é cirurgião oncologista, nós vamos falar sobre ostomizados. Saiba mais sobre os ostomizados, que é aquela bolsinha de coloscopia. Então, daqui a pouquinho ele está chegando aí. Cheguei correndo aqui, mas o doutor Rafael daqui a pouquinho está aqui para a gente bater este papinho. Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Informação é o que a gente precisa saber, tudo que a gente aprende sempre e a gente pode ajudar alguém ou serve também para nosso dia a dia, né? Deixa eu ver aqui se o doutor já está aqui, doutor Rafael. Deixa eu ver, ainda não está. Ainda não. Ainda não. Boa noite, sejam bem-vindos a todos, né? O câncer tem crescido muito no nosso Brasil, não, no mundo todo, né? Mas a alimentação tem muito a ver. Isso hoje todos especialistas falam que é o excesso de alimentos industrializados, alimentos processados, alimentos com conservantes, né, metais pesados, até desodorante, shampoos, alguns cremes que a gente usa que é cheio de metais pesados, pode ser um dos causadores do câncer. Então, quando a gente tem um olhar para uma alimentação mais natural possível, produtos orgânicos, eu sei que não é fácil, não é mais caro, né? Às vezes a gente quer, mas não está a, a gente quer ter uma alimentação mais saudável, mas às vezes a gente não consegue, né? Porque os produtos são muito mais caros, mas se a gente puder optar por alimentos frescos, alimentos orgânicos, aproveitar os alimentos num todo, não jogar nenhuma parte do alimento fora, aproveitar os talos, as folhas, aproveitar o alimento num todo. Isso é um ganho enorme para a nossa saúde no geral e principalmente o câncer, né? Vários tipos de câncer, está comprovado que é açúcar, alimentos industrializados, refrigerantes, gorduras, tudo isso aumenta muito a chance das pessoas ter câncer, né? E vamos saber dele. Vamos ver se ele já está aqui, o Dr. Rafael. Deixa eu só ver aqui. Ainda não. Vamos ver se o Dr. Rafael já está aqui.
Ainda não, não entrou o doutor Rafael. Olha, gente, uma coisa que a gente deveria ter um olhar é para a nossa alimentação. Nós temos grupos de alimentos que são a nosso favor, a nossa saúde. Nós temos grupo de alimentos como se fosse grupo de alimentos que são nossos amigos e os grupos de alimentos que são nossos inimigos. O que a gente tem que fazer? Eliminar o máximo que puder dos inimigos, evitando açúcar, alimentos refinados, processados, gorduras, temperos industrializados, né? Os caldos de carne, caldo de galinha, todos esses temperos industrializados, é aquele pouquinho que no dia a dia, depois, num período da vida, isso tudo vai fazer uma diferença enorme na nossa saúde. Então a gente tem um olhar melhor para nossa alimentação, ter um bom funcionamento intestinal, ter uma alimentação rica em frutas, legumes, verdura, comida de verdade, evitar esses alimentos processados e além dos alimentos processados, carne também, tem vários tipos de carne, o frango de granja, né? Que é esse frango que a gente compra aí, o frango branco, que é cheio de hormônio, cheio de antibióticos, a carne de gado também, além de estar cara, né? Não estou falando para tirar, mas a gente pode diminuir o máximo que puder, trocar por outros alimentos, né? Hoje nós temos uma gama enorme de alimentos aí, só saber combinar que tem proteínas, tem minerais, vitaminas, sem a necessidade de ingerir tanta carne, tanta gente comendo tanta carne cheia de hormônio e de antibióticos, hein? Doutor Rafael já está aqui. Deixa eu ver aqui. Doutor Rafael está chegando já. Doutor Rafael. Olá, doutor! Você tá Ó, bom? tudo bem? Como vai? Tudo bem? Desculpa o atraso, hein? Ótimo, Já melhor entrei, agora já. falando com você. Eu ainda entrei, é porque eu estava numa cirurgia, a cirurgia atrasou um pouquinho. Até eu chegar, deu tudo certo. Não, tá tudo certo. Doutor, a gente fica correndo tanto na vida, né? Tudo com sofrimento. A gente tem que levar a vida mais light, né, doutor? Porque não vale a pena Temos, sofrer tanto, né? Tudo tem que temos. ser naquela hora, tudo tem que ser daquele jeito, e não vale a pena, a vida é muito curta para isso, né, doutor? Vamos viver de uma forma mais relaxada, né? É verdade, é verdade. A gente tem que viver um pouquinho mais, tem que se preocupar um pouquinho menos. A vida é muito curta, de fato, É, e acho que a gente tem que levar mais leve a vida, de maneira geral. é. Atrasou, atrasou, tá tudo certo, não tá nada errado, né? É, Sabe, né? com Precisa, e certeza. daí, né? Doutor, alimentação, o câncer tem crescido assim assustadoramente, né? E cada vez mais. A alimentação é um dos fatores realmente que tem feito esses vários tipos de câncer crescer. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A má alimentação a gente já sabe de diversos cânceres, por exemplo, o câncer do intestino, ó, uma alimentação pobre em fibra, uma alimentação rica em carne vermelha, né? Além disso, diversos outros tumores associados àquela alimentação cheia de processado, comida super processada, excesso de alimentos com farinha refinada, açúcar refinado, né? Estão associados a um aumento da taxa de câncer, né? Com certeza tem muita relação, né, com a alimentação, principalmente com os industrializados, né? Pois é, e cada mês, mesmo com a internet, com os veículos de comunicação que a gente tem hoje, que são rápidos, a televisão, tudo, né? E nutricionistas, médicos, sempre falando e colocando isso, mas impressionante é que a fome também cresceu, né, doutor? Tem mais gente para comer, né? Mas, Exatamente, exatamente. mas é muita gente ainda consumindo esse tipo de alimento, né, doutor? Até tem um próprio tempero industrializado, né?
esse o temperinho do dia a dia, é pouquinho, mas um pouquinho todo dia, isso ao longo da vida, né, se torna muito. Refrigerantes, açúcar, carne vermelha, o frango também, às vezes a gente não tem muito, porque também o frango também está cheio de hormônio, de antibiótico, né, doutor? É um conjunto que fica difícil também, né? Para a gente querer ter só uma alimentação equilibrada, né? Exatamente. O problema é justamente esse, é a correria do dia a dia. O mercado traz para você soluções práticas. É um macarrão que faz em 3 minutos, que você joga um pozinho e tem um sabor. É o suco É, que vende como um suco, mas de suco não tem nada, na caixinha. Você vai lá, enfia o canudinho e toma. Né? O refrigerante que você abre a latinha e toma. Então você descascar a fruta, você cozinhar o seu alimento, isso dá muito mais trabalho. Né? Então a gente tem a conveniência de trazer um alimento mais rápido para você. Você passa no fast food, come um lanche, né? Mas isso vai a longo prazo, essa conta uma hora chega, né? E ela chega em forma de diversas doenças, obesidade, hipertensão, diabetes, câncer, né? Então, assim, entre outras doenças, doenças autoimunes, que estão muito associadas a alimentos industrializados, né? Então, não vale a pena, né? A gente fala sempre assim, ou a gente colhe, ou a gente paga agora, ou a gente paga depois. Se você deixa de pagar agora, comendo mais rápido, comendo alimentos industrializados, você vai pagar essa conta depois, né? Então, é importante criar essa consciência que não é fácil, né? A rotina hoje do dia a dia cada vez está mais complexa, mais complicada, todo mundo cada vez correndo mais, né? Mas tentar fazer uma alimentação mais simples, mais comida de verdade, isso é muito importante. é verdade. Antigamente não tinha nada disso, a comida era outra coisa, né, doutor? A comida da mãe, né? Que era aquela comida gostosa, com seu temperinho caseiro, né? Que não tinha nada dessas coisas, né? Que são enfiar a goela abaixo para as pessoas para comprar isso, que é fácil, que é delicioso, que é maravilhoso, mas não coloca também, lógico, poderia colocar, olha, tudo bem, você vai comer isso, é gostoso, é fácil, tudo, mas isso pode causar hipertensão, pode causar câncer, pode causar inúmeras doenças, mas isso eles não colocam, né? Porque eles querem vender. Exatamente, eles não falam nada, eles querem vender. O negócio deles é vender, É, né? Eles não querem é saber a verdade. consequência, né? É, Essa é a questão. é A gente tem verdade. que ficar muito atento quanto a isso, né? Doutor, mas se o governo não tivesse, o governo, eu estou falando não só no Brasil, o governo mundial, tivesse um olhar para melhor nessas condições de alimentação, num todo, o governo no mundo não ia gastar muito menos com a saúde do povo, ia ter dinheiro para a saúde, para a saúde não, para a educação, para a cultura, para outras coisas? Sim, existem medidas, viu? Na Europa tem bastante. Nos Estados Unidos está começando agora de novo, porque nos Estados Unidos a taxa de obesidade é muito grande, né? Então, começaram a adotar medidas públicas, né? Aqui no Brasil é muito complexo, porque a gente não consegue mostrar e provar para aquelas pessoas que é o que você falou está correto. O custo no final é muito mais alto com saúde, né? É muito mais caro você tratar a doença do que você promover a saúde. Entendeu? Então você promover a saúde, manter a população saudável, ela é muito mais barata do que você tratar depois do que o dano, né, causado. É verdade. Exato. Doutor, o que significa o ostomizados? O ostomizado, pois bem, a ostomia, na verdade, ele é um procedimento cirúrgico, né, que a gente abre algum tipo de órgão oco, tá? Então tem um órgão que tem uma cavidade lá dentro que ele é oco, por exemplo, o intestino, a traqueia, que é a via da respiração, né? A bexiga pode ser feita uma ostomia, e aí você faz um pertuito entre aquele órgão oco e a pele, né? Ao meio externo. Esse pertuito a gente chama de fístula. Esse caminho a gente chama de fístula. E aí vai formar um buraquinho.
esse buraquinho a gente chama de estoma, tá? Então, para ter a definição, né? A ostomia é a cirurgia, então tem a traqueostomia, que é a abertura da traqueia, tem a colostomia, que é a do cólon, que é do intestino, né? Tem às vezes a nefrostomia, que é do rim. Então sempre tem um procedimento que vai fazer o caminhozinho. E aí forma um estoma, né? Então, por exemplo, a gente faz muito a questão do câncer de laringe, câncer da garganta. Tem que às vezes usar a traqueostomia, né? E ele fica com aquele estoma, que é o buraquinho, que é por onde a pessoa respira, né? Então, esse e o ostomizado é o paciente que foi submetido e que convive com esse buraquinho, com essa novidade aí, que não dá para caracterizar como uma doença, né? Mas geralmente é Sim. gerado por algum tipo de doença. Essa condição, vamos dizer Aquele, assim. doutor, aquele paciente que fez uma cirurgia de câncer do intestino e precisa de usar a bolsinha. Uhum. Ele é um ostomizado, né? É a Sim. colostomia, né? Então, às vezes, tem alguns tipos de cânceres, tem algumas condições, tipo operar de urgência, por exemplo, você tem que usar a bolsinha. Por quê? A bolsinha vai coletar as fezes, né? Então, você não tem, você perde aquela continência de você conseguir segurar as fezes. Na colostomia, você não tem essa continência. Então, a pessoa tem que ter um coletor para quando for eliminar as fezes, ele segurar aquilo ali, né? A maioria dos casos, depois dá para reverter a pessoa que usa a bolsinha, doutor, por um período, por alguns tempo, depois, com o tempo, dá para voltar, reverter essa situação? Na maior parte das ostomias, a gente consegue reverter, né? Então, assim, colostomia da bolsinha, dá para reverter. Tem alguns casos, quando o tumor no intestino, no caso, ele é muito para baixo, muito perto do ânus, né? Às vezes a colostomia ela é definitiva, né? Isso sempre é conversado pelo médico, né? Assim como, por exemplo, na região da garganta tem a traqueostomia. Às vezes a traqueostomia também é definitiva. Tem alguns casos que você é obrigado a ter que tirar a laringe e aquela traqueostomia é definitiva, ela não volta atrás. Mas assim, se a gente for ver nos casos que a gente faz a ostomia, a grande maioria ainda é reversível. Tá? Em quanto tempo? Depende muito de caso a caso, né? Mas na grande maioria das vezes ela é reversível sim. Só chega esse ponto, doutor, quando já o câncer já está muito evoluído, quando um câncer é bem no começo, ele não é tão agressivo e pode pular essa parte até? Na maioria das vezes, sim. Tá? Então, como eu te falei, às vezes tem localizações que tem tumores que não são tão grandes, mas a localização dele não permite que você faça uma colostomia ou uma traqueostomia temporária, tem que ser definitiva. Mas, assim, a grosso modo, tumores avançados são aqueles onde a chance de você ter uma estoma definitivo é maior, né? A chance é maior. Então, a prevenção do câncer, de maneira geral, com certeza, ela vai estar associada a uma maior chance de você não precisar ou conviver com a estomia, ou se conviver de forma temporária, né? Temporária. Tá? Quanto mais cedo, por isso que quanto mais precoce descobrir o câncer, é muito melhor, né, doutor? Bem no Sem dúvida. começo é muito mais fácil, né? Não é tão violento como às vezes é necessário, né? Porque não tem outra alternativa, né? Para chegar a um ponto desse, né? Na maioria das vezes, quanto mais tardio você chega, o tumor ele cresce. Quanto mais ele cresce, maior o tratamento, maior a cirurgia, né? E a chance de você ter sequelas relacionadas àquele tratamento é sempre maior. Então, por exemplo, no estoma definitivo, né? O uso de uma sonda para se alimentar, por exemplo, né? Ressecções de tumor, uma área de cirurgia muito maior, cirurgias maiores, mais complexas, com maior risco, né? Então, sempre quando você diagnostica um tumor, seja ele onde ele for, no início, a chance de cura
e a chance de menor sequela é maior. Hoje em dia, a gente tem tem taxas de cura muito mais altas, de maneira geral, para câncer, né? Então, hoje a Chega a gente tem, quanto, doutor, no começo, no, a cura? no começo, dependendo de alguns tumores, quase 100%, 90, 90 e poucos por Olha que cento, bacana, né? Então, que hoje, legal isso. há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente meio que falava quase só em tratar o câncer, em cura, não importa como, né? Hoje em dia, a gente fala muito sobre qualidade de vida, diminuição da toxicidade do tratamento, entendeu? Então, assim, existem muitos estudos, e eu trabalho com câncer, a gente faz muito estudo de qualidade de vida, porque não basta estar vivo, tem que estar vivo e estar bem, com a qualidade de vida boa, né? Então, a gente tem que, a gente pensa muito nisso hoje, né? O Fábio está perguntando se o câncer de pâncreas é um dos mais agressivos. Ah, sim, Fábio. O câncer de pâncreas, na grande maioria das vezes, depende da localização, mas geralmente no começo do pâncreas, que a gente fala que é a cabeça do pâncreas, normalmente são tumores bastante agressivos, né? Então, porque a condição de operar esse tipo de câncer, às vezes, é muito tênue. A linha que faz o caso ser operável, por exemplo, e ser inoperável, a gente não conseguir mais mexer. Então, é uma localização muito central no abdômen e tem vários vasos ao redor. Então, a chance da gente operar é quando ele está bem pequenininho. Quando ele cresce um pouquinho, está próximo desses vasos, fica muito difícil da gente tratar. E ele é um tumor bem agressivo, porque ele é silencioso. Ele geralmente aparece em casos que já estão um pouquinho mais avançados. É uma doença muito cruel ainda, né, doutor? Ainda é. Infelizmente, né? É, Mas eu que falo sempre, a gente já transformou o câncer numa sentença de morte por uma doença crônica. é verdade, graças a Deus. É Já um melhorou grande ganho, bastante. né? Já melhorou Cheio de bastante. esperança, é verdade, é verdade. Doutor, qual a diferença de estomizados e uma pessoa estoma? O ostomizado que ele tem o estoma, entendeu? Então o estoma é o buraquinho, é a alteração que ele tem que levar e aquela condição que ele tem que levar. O ostomizado é o procedimento que ele fez, né? Então todo ostomizado tem um estoma, entendeu? Então Tá, todo entendi. ostomizado ele tem um estoma. Ostomia é a Tá. cirurgia, o estoma é o que a gente vê, né? Que aqui é o buraco. Que é o buraquinho. Exatamente. Tá. Tá. Doutor, qual o propósito de uma ostomia? Qual qual o grau que às vezes é necessário? Para a gente fazer uma ostomia, normalmente é assim: se você precisa aliviar aquela região, né, que está entupida, porque lembra que eu te falei, é um órgão oco. Então, aquele órgão, por exemplo, no intestino passam fezes, na traqueia passa o ar, que é a garganta, no rim passa a urina. Às vezes, aquele tumor ele está obstruindo o canal natural desses órgãos, né? Então, a ostomia, ela é necessária para a gente desobstruir essa via. Então, por exemplo, câncer de garganta. Por que você faz uma traqueostomia? Porque geralmente a pessoa não está respirando. O tumor ele está obstruindo aqui e a gente faz um furinho mais perto do pulmão. Uma estoma, uma traqueostomia. E aí ele fica com aquele estoma e é onde ele respira naturalmente. Colostomia é a mesma coisa. Então, normalmente a gente faz uma colostomia quando a gente tem o canal do intestino obstruído por um tumor. Então, as fezes não passam. Começa a obstruir, a barriga da pessoa começa a inchar, ela não consegue mais fazer cocô, ela não consegue mais evacuar. E aí o que a gente faz? Desobstrui, fazendo um pertuito com a pele. E aí as fezes saem por lá antes do tumor. Então a pessoa melhora dos sintomas. Nefrostomia do rim é a mesma coisa. A pessoa está com o rim obstruído por um tumor. A urina não sai. Ela começa a fazer insuficiência renal, que é um problema muito sério para a saúde da gente. E aí o que acontece? A gente vai lá e faz a estomia, que essa ostomia vai aliviar também o aparelho urinário, né? Então a urina vai sair por aquele lugar. Então é para isso que serve a estomia, para isso que a gente faz.
Doutor, e quais são os direitos dos ostomizados? Ah, e é uma coisa interessante, porque muita gente não sabe disso, né? Então, o ostomizado, por lei, ele tem diversos benefícios, diversos direitos que ele pode requerer. E é importante sempre conversar com um advogado a respeito, que tá por dentro dessa parte. Então, vamos lá. O que que você tem direito? Vaga de emprego exclusiva. Tá. Cortou ao O som do. Ah, ostomizado, tá. Voltou. ele é uma pessoa que é classificada dentro do PCD, que é pessoa com deficiência. Tá? Então, Tá. ele tem direito a vagas de emprego para a cota de PCD. Tá? Ele tem isenção de imposto na compra de veículo, por exemplo, né? Para carros PCD, então eles têm isenção de ICMS, IPVA, IPI, IOF, né? Tem direito a passe livre em transporte público, tá? Então, todo o Brasil, todo mundo que tem estoma tem direito a passe livre municipal, intermunicipal e interestadual. Tem direito à isenção de rodízio municipal de veículo. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, ele teria, quem é ostomizado tem direito à isenção, né? Pode resgatar a previdência privada. Então, o ostomizado tem direito de resgate de prêmio de seguro, contra invalidez, previdência privada. Tem isenção de imposto de renda. Isso muita gente não sabe. Muita gente não sabe Muita mesmo, gente não sabe mesmo, muita mesmo, com certeza, e não né? procura. É lógico, para ter isenção de imposto de renda, ela tem que requerer que, além da ostomia, ela tem uma, ela pode tem que requerer também a aposentadoria por invalidez. Então, por isso que é importante ter um advogado na jogada que entenda isso, seja um advogado especialista nessa questão, né? Tem atendimento, por exemplo, o ostomizado ele tem direito a atendimento prioritário. Ele é uma pessoa que tem direito a atendimentos prioritários de maneira geral, né, nos órgãos públicos e privados, né? E tem aquele benefício de prestação continuada, que é o LOAS, né? Então, não precisa ter contribuído para a Previdência Social, mas você tem que requerer você tem que ter uma renda abaixo, né? Abaixo de acho que de um quarto de salário mínimo por pessoa. E você pode sacar PIS, FGTS, quitação de casa própria, auxílio doença, aquisição de imóvel para moradia própria nos programas habitacionais. Então tem uma série de benefícios. Todo ostomizado. Alguns não têm direito, por exemplo, para você tirar vaga para PCD, para emprego. Você tem que ter uma ostomia definitiva. Tá? Então não é todo mundo que tem direito a isso. Mas na grande maioria das vezes a gente consegue diversos benefícios que a gente não sabe. Nossa, que bacana isso. Pois Que é, legal a pessoa ter esses direitos, né? E as pessoas têm que ir atrás dos seus direitos, né, doutor? Que isso, exatamente. né? Os direitos estão aí, a gente tem que usar. Sim, Tem gente que acha que é sim, muito, tem gente que acha que não é. Não importa a gente julgar, né? Se tem o direito, sim. se ele está lá, a pessoa que tem essa condição, ela tem que requerer mesmo. É verdade. Não, e é muito bacana isso. Eu acho que está tudo certo, não tem nada errado aí, não. Eu acho que ninguém escolhe estar nessa situação e ninguém nem quer estar nessa situação para ter esses direitos, né? Tá? Se a pessoa pudesse, ela Exatamente. queria estar trabalhando, estar tocando a vida dela, ela não é uma escolha, né, doutor? E não é Infelizmente, são fácil. processos da vida que acontecem, né? E não é um processo fácil, né? Então, a gente vê, semana passada teve não sei se você viu, o Luciano Zafir, né? Aquele ator Zafiro, aqui bacana, eu perguntar isso. que ele desfilou e ele abriu a blusa e ele tinha uma colostomia, né? Que ele teve uma perfuração intestinal por causa do Covid e tudo. Então, ele mostrou, e não é fácil você conviver. Muitas vezes a gente nem sabe o que a pessoa tem. Mas ela, por exemplo, ela não vai no banheiro igual uma pessoa comum. Ela às vezes pode produzir mau cheiro no meio de um banco, por exemplo. O traqueostomizado, que é o que eu cuido muito mais por causa da parte dos cânceres de cabeça e pescoço, a gente observa uma dificuldade muito grande, dificuldade para comunicar. As pessoas têm dificuldade para comunicar. Elas são meio que colocadas de lado na sociedade. Às vezes isso não é voluntário
pelos outros, mas isso acontece. Dificuldade para você tosse muito, produz muito mais secreção. Em tempos de Covid isso não é fácil, né? Então É, tem uma série de dificuldades que essas pessoas apresentam e que sofrem no dia a dia, que só eles sabem, né? Então é é muito verdade. difícil. É. E é muito legal ter esses direitos, porque uma pessoa que tem uma bolsinha, tá, tem que ficar trocando, tem que fazer toda a higiene, né? Tem que ter tempo para isso, ter um local adequado, né, doutor? Não é tão simples assim, né? De maneira alguma, muito pelo contrário. Às vezes ele não tem hora para ir para o lugar para ele trocar, o lugar para ele se higienizar. Às vezes ele bate a bolsa e solta, estoura, entendeu? Então às vezes ele está no ônibus, né? Nem é todo mundo que tem o seu próprio carro para usar. É, A gente vê muito é paciente verdade. traqueostomizado que às vezes entra bichinho e acumula secreção, às vezes acumula forma larva na região. É muito complexo. Mesmo tomando todo o cuidado do mundo, às vezes é muito difícil. É, tem pessoas que criam até uma queimadura, que a pele fica muito sensível ali, né, doutor? É, e a pessoa tem que estar sempre cuidando, porque machuca a pele, fica sempre irritado. Então, se não tiver todos esses cuidados, é uma coisa que incomoda muito a pessoa que tem uma bolsinha e ela não tem outra alternativa, né? A não Não, não. ser torcer para que um dia pode ser revertida essa situação, né? Exatamente, queima pra caramba. Quem tem colostomia, por exemplo, gastrostomia, que é do estômago, vaza o líquido que é intestinal. Aquele líquido é para digerir coisa. Ele digere a pele, É, né? sim, Então, assim, a grosso modo, ela digere a sua pele. Então, queima aquela pele, faz queimaduras horríveis. Inclusive, existem muitos profissionais, né, que são os estomatologistas, eles cuidam dessa parte de cuidar da ferida. Dentro de hospital, a gente tem grupos de ostomia, né, de estomatologia, que vai cuidar dessa parte. Então é complexo e às vezes a pessoa, se a gente for considerar o sistema único de saúde, né, pessoas com dificuldades sociais, é muito complexo, né? E a dificuldade é muito grande delas cuidarem sozinhas, né? Então é uma é. situação bastante complexa e todo auxílio que pode ter ajuda bastante, né? Sim, é verdade. Então, tudo isso que a pessoa tem direito, tem que ir atrás, sim, para ajudar a amenizar esse sofrimento dessa pessoa, que acaba sendo um grande sofrimento, né, doutor? Que as pessoas não é fácil você conviver com uma coisa fora do seu corpo que você precisa estar sempre cuidando da higiene, do cheiro, né, que pode chamar a atenção. Então, não é fácil conviver com isso, né? Então, tudo isso que a pessoa tem de direito ainda estão muito pouco perto de toda essa situação, né, doutor? Com certeza, com certeza. É muito É, difícil, muito difícil. E às vezes a é, colostomia você esconde. E a traqueostomia que você não esconde, né? não Então, esconde. a pessoa tosse, vem para frente, ela tem um buraquinho, né? Então é muito difícil você conviver com isso e você se reinserir na sociedade. Quantas pessoas você vê por aí num shopping, num teatro, num cinema que tem traqueostomia? É muito pouco. Eu vejo Muito isso, eu pouco. reparo isso, porque eu trato disso. Né? Então eu vejo, às vezes me chama atenção, eu olho ali e vejo. Eu já vi caixa de banco que foi laringectomizado, que fala através de uma prótese fonatória, mas ele tem um buraquinho. Né? Eu já vi pessoas trabalhando, já vi pessoas na sociedade, mas é muito complexo, é muito pouco. Só que assim, são doenças, por exemplo, câncer de intestino um dos tumores mais frequentes do nosso país. O câncer de laringe é o nono câncer mais frequente, câncer de boca, que às vezes precisa fazer traqueostomia, é o quarto. Então, assim, são doenças muito prevalentes, muito presentes em nosso meio, e que a gente sem querer, não percebe que essas pessoas elas são deixadas de lado na nossa sociedade. Então, a Elas se reintegração, isolam por si próprios, senhor doutor. Acontece muito isso. a maioria sim, infelizmente. Vergonha, dificuldade. A gente tem muito essa questão de qualidade de vida e a gente pergunta, por exemplo, eu pergunto muito para os meus pacientes que têm câncer de boca, câncer de laringe, como é que eles comem, se eles têm vergonha
de comer em público, porque às vezes eles têm que mastigar muito lentamente. Igual o colostomizado, às vezes ele come, logo depois ele tem reflexo e a bolsinha enche. Ele vai num restaurante, ele vai comer com um colega, com um amigo, com um grupo de pessoas, muitas vezes não. Então eles se escondem, né? É verdade, é muito cruel, né? E a família, os amigos, não pode esquecer desse tipo de pessoas que está passando por isso, né, doutor? É o contrário, convidar, insistir, levar para ver um teatro, ver um filme, né? Não deixar com que essa pessoa isole, porque já é uma dor tão grande e a pessoa já está nesse sofrimento, ainda isolar do mundo, não ter uma vida social, é pior, né, doutor? Essa pessoa deve sofrer muito com tudo isso, né? Sim, por isso que os índices de depressão associados ao câncer são muito grandes, né? Então, se você tiver, por exemplo, um paciente que a família acabou deixando ele delegado, né, deixando ele de fora da sociedade, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai se deprimir. E a chance É. dela se tratar e se curar e se recuperar do câncer vai cair. Entendeu? Então é muito importante a gente ressocializar o paciente com câncer. Se ele tem ou não colostomia, se ele tem ou não tracostomia, se ele tem o estômago ou às vezes não. Às vezes ele só tem uma dificuldade de falar, por exemplo. Às vezes ele tem uma Sim, dificuldade de se comunicar, ele não articula tão bem as frases, né? Então, às vezes a gente acaba deixando ele de lado na sociedade e você acaba piorando a vida dele, né? Então, é, você é trazer ele verdade. para dentro é muito, muito importante. E esse é papel da família também, né? Eu vejo isso, trato muito de paciente com câncer e eu observo que muitas famílias, infelizmente, têm uma dificuldade de cuidar e às vezes acabam deixando de lado aquela pessoa. Por isso que o Hospital de Câncer tem muito trabalho de psicólogo junto, né? A gente tem que atuar com a psicologia muito forte para trazer aquela família junto daquele paciente para ressocializar ele. Que ele tem que tentar ter uma vida o mais normal possível dentro daquele contexto que ele vive, né, doutor? Mas não isolar. E às vezes a família também não faz nem por mal. Fala, depois que ele fez essa cirurgia, ele isolou, ele não tem vontade de falar com ninguém, entendeu? Eu gosto de ficar no quarto dele, chega alguém em casa, ele vai para o quarto. Não deixar isso, né, doutor? Isso acontecer. Chega, chama a pessoa, faz com que essa pessoa. Vamos no teatro, não quer, insiste, até a pessoa aceitar, e depois a pessoa vai ver que ela pode ter uma vida praticamente normal, né, doutor? Exatamente, exatamente. Você trazer ele para dentro de novo da ressocialização é muito importante para trazer ele de volta e ele entender que ele pode voltar, né? Porque às vezes ele não vai Sim. querer, ele vai ter medo de querer voltar. E você trazendo ele de volta, ele vai entender que o problema às vezes não é tão difícil, né? É lógico, é muito complexo, mas assim, mas dá para ele viver. Dá. Ao mesmo É. tempo que a gente tem muito paciente que é deixado e ele acaba não se ressocializando, eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que vivem a vida super bem. Muitas vezes, depois de um câncer, eles ressignificam a vida deles, né? E enxergam a vida de um jeito totalmente diferente que eles viviam antes, né? Muitas vezes de uma maneira muito mais saudável. E essas pessoas, elas conseguem viver uma vida até mais plena do que ela era antes de ter o O que diagnóstico de era câncer. antes. Muitos Que pacientes bacana isso. na, Isso no, tem que ser para todos, né? no Tem que ser para meu todos, isso. exatamente na minha área de atividade, que é o câncer de cabeça e pescoço, muitos pacientes com câncer, eles têm uma relação, o câncer tem uma relação muito grande com o cigarro e com o álcool. Então, são muitos pacientes que têm um consumo de álcool muito grande, fumam bastante. Então, tem muitos deles que depois disso eles param de fumar, param de beber, parando de beber, eles voltam mais para a família deles, eles conseguem voltar a fazer atividades que eles não faziam antes quando eles ingeriam tanto álcool. Né? Então, é fantástico você ver algumas pessoas voltando e se ressocializando e voltando para uma vida até melhor do que elas tinham. Tem muitas pessoas alcoólatras, né, doutor? Que depois, de repente, alcoólatra e fumante ao mesmo tempo, que de repente tem um câncer desse e a família, ele estava
um pouco distante um do outro, e a partir desse momento, isso acontece muito das pessoas se aproximarem, doutor? Acontece. Acontece bastante. Porque às vezes a doença, a pessoa tá distante, elas acabam não se falando, a pessoa naquele hábito que ela tinha destrutivo, né? Acaba tirando a família de perto, né? E quando eles É, percebem que está precisando da ajuda, eles vêm, estendem a mão para aquela pessoa e voltam a um convívio familiar que eles não tinham antes. É bem bacana. amor é tudo. É amor, né, doutor? Na Pois é, vida, né? Amor é tudo na vida, né? Amor resolve tudo e o amor é transformador, né? E nunca é tarde para esse amor, né? E essa é a função da família, né? É esse amor infinito, né? exato, exato. A família é isso, não pode. Você tem É, que incondicionalmente você tem que fazer alguma coisa e tem que ajudar sempre aquele que sim, está na sua família. é. É o sentido da família, sempre, né? Exato, Estamos juntos. Conta comigo, né? Agora como nunca, né, doutor? exato, exatamente. É muito importante. Você sabe que muitas vezes em paciente, principalmente do Sistema Único de Saúde, que às vezes tem uma condição socioeconômica um pouco mais difícil, né? Tem alguns tratamentos cirúrgicos que se a pessoa não tiver alguém com ele, não são feitos, porque a pessoa não vai ter condição de se cuidar. Então, no meu hospital, onde eu faço atendimento dos pacientes, se não tem alguém com ele, ou ele ter alguém que vai garantir, que vai cuidar dessa pessoa, né? O tratamento do câncer muitas vezes é um tratamento muito, muito, muito difícil também. A pessoa às vezes ela não consegue se É. cuidar sozinha, né? Então, se você não tiver alguém para cuidar, não vai fazer aquele determinado tratamento, vai para outro. Só que o grande problema qual que é? Às vezes esse outro tratamento, ele não é tão eficaz quanto aquele que a gente tinha proposto inicialmente. E aí a condição de Então, cura dele vai estar prejudicada. Então, nesse momento, o apoio, né, doutor? A partir do momento que descobre o apoio da família, o que ficou, as desavenças, as coisas que ficou mal resolvida, que deixa no passado e vida nova, né? Um Ex novo momento, é dar força para aquela pessoa, é todo mundo, estamos aqui, vamos estar com você e vamos cuidar de você da melhor forma possível, com todo amor, com todo carinho, e nós vamos, de mãos dadas, vencer essa etapa, né? E vence, né, doutor? Vence, vence. Cada vez mais a gente tem conseguido melhores taxas de cura, a tecnologia tem chegado para melhores tratamentos, novas drogas têm sido desenvolvidas, cada vez mais a gente consegue tratamentos que também são menos quimioterápicos, por exemplo, que você toma em forma de comprimido em vez de tomar na veia, ficar internado para tomar, que tem menos efeito tóxico, que vão direto na ação específica daquele tumor, então são drogas que agem no alvo mesmo, tem até o próprio nome de droga-alvo, tem a imunoterapia hoje, que são tratamentos que agem na questão da imunidade contra o tumor e que diminuem muito a toxicidade, né? O efeito tóxico dos tratamentos, né? Além disso, cirurgias menos invasivas que fazem o paciente voltar mais rápido para as atividades. Então, tem diversos tratamentos que estão evoluindo e, com isso, a gente tem melhorado. Para você ter ideia, tem um estudo que é muito grande, um estudo internacional, que mostra que nos últimos anos, nos últimos 20 anos, se eu não me engano, aumentou a taxa de cura em 20%. Isso é muito. Nossa, maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso De maneira isso. geral, né? Que Para ganho, todos os né? cânceres, Exatamente. É, Então é isso que eu estou te falando, é que eu sempre falo. Nós estamos transformando o câncer de uma sentença de morte, que é o que a gente tinha anteriormente, para uma doença crônica. E sendo uma doença crônica, a gente tem modificado uma série de coisas de maneira a tratar adequadamente essa doença crônica. Diminuir efeitos colaterais, diminuir efeitos do tratamento, né? Então, para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. tá. Doutor, esperança é uma coisa que, quando a pessoa tem esperança ainda, a força dela para lutar é muito grande, né? Então, eu sou muito a favor de não tirar a esperança do ser humano em hipótese alguma, né? Porque eu acho que quando você tira a esperança dele,
você está ajudando a matar essa pessoa, você está enterrando essa pessoa praticamente viva, não é verdade, doutor? Com certeza. Saber comunicar, saber contar para a pessoa, né, a nossa função como médico, que mexe com isso, a gente tem que saber muito bem como é que a gente vai conversar com aquela pessoa, com aquela família. A família também tem que ajudar e conversar e saber entender como é que vai comunicar, né? Existem palestras, existem cursos desse tipo de comunicação, né? Comunicação de más notícias, é muito importante. Os médicos que têm informação acabam fazendo esse tipo de treinamento, né? Lógico, tem a questão humana que é fundamental, né? Você, como ser humano, você tem que entender o lado do outro para você comunicar. Você não pode omitir muita coisa, mas você tem que dar esperança. Não adianta. Não é enganar, né? É diferente de Não, não enganar. Às vezes a precisa. Isso aí. pessoa acha que você está enganando, falando que vai estar tudo bem e não vai estar. Não, mas você tem que trazer aquela pessoa para você e você tem que dar esperança para ela que vai ficar tudo bem, né? Você tem que tentar fazer com que ela entenda e que faça com que ela lute contra a doença. Existem muitas pessoas que se entregam e aquela pessoa que se entrega, que não quer tratar, que não quer entender o melhor tratamento, é aquela que vai evoluir mal. E é assim que acontece. As pessoas que são para cima, querem tratar bem, que querem fazer o tratamento direitinho. Surgiu uma coisa ruim, bora, vamos lá, vamos tratar. Elas vão bem. As outras que são Enfrentar, desanimadas, né? exato, É, exato. O problema está lá, enfrentar. tem que tratar. O problema está lá, você tem que enfrentar aquele problema. Não É. adianta. Ele não vai sumir de lá se você ignorar. E eu falo, às vezes tem horas que meu papel às vezes é ser duro, né? E eu tento ser acolher muito bem o meu paciente, mas tem vezes que eu tenho que ser duro. E tem muito paciente que às vezes ele não quer se tratar. E ele, é melhor eu não fazer nada. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Eu tô com diagnóstico de câncer, eu não quero fazer nada, eu vou deixar. Só que não é bem assim. Você não vai fechar os olhinhos e morrer em berço esplêndido. Não, você vai sofrer muito, a sua família vai sofrer muito se você não fizer nada. Entendeu? Então tem que tentar, tem que começar o tratamento, tem que fazer o tratamento que a gente está pedindo, que é o melhor para você, não é o melhor para o médico, não é o melhor para o hospital, é o melhor para o paciente. Que bom, doutor. Esperança. E é bacana, você está sendo colocando a verdade para a pessoa, mas tem formas de você colocar a verdade, Exato. né? Você pode colocar a verdade com amor, com carinho, né? Não precisa ser uma coisa seca, né? É um problema seu, se vira, dá as costas e faça o que você achar melhor. Não, você pode fazer isso tudo com amor, com carinho, com esperança, motivação, né? Tudo isso e falando toda a verdade, né? É. Mas você sabe que o que eu vejo, a nossa, o brasileiro, ele tem um cuidado muito maior, né? Sim. Parece o americano, eu já tive a oportunidade de acompanhar serviços fora, nos Estados Unidos, a frieza com que eles tratam é aquilo que a gente vê no filme, é o que a gente ouve no filme. É impressionante, assim, é assustador. Mas é deles, é da cultura deles, É, eles são. Nós latinos somos muito mais acolhedores, muito a- mais é, carinhosos. Eles são, é. você tem esse câncer, o tratamento é esse ou esse, qual que você quer? A chance de você ficar viva com esse tratamento é assim, a chance de você ficar vivo com esse tratamento é assado. Qual que você quer? Então tá bom. É isso aí, próximo, acabou. Então, assim, isso é muito. Assusta. Assusta a gente na Muito, hora é. que eles comunicam o diagnóstico, qual vai ser o tratamento. Nós não temos. Por pior que seja o É, médico, mais desumano que ele seja no Brasil, eu tenho certeza que ele vai ser mais humano do que muito médico fora do país. a gente é muito acolhedor ainda, que você colocou, é muito amoroso, é caridoso, né? A gente tem esse respeito um com o outro ainda. Lógico que no meio desses existem pessoas que não correspondem a isso que a gente está falando, mas no geral, né, são pessoas muito carinhosas. O brasileiro, ele pensa sempre no outro, né? E ele quer dar o melhor dele para ajudar o outro. Isso é muito bacana e a gente tem que ter muito orgulho de ser brasileiro por tudo isso, né, doutor? Nisso, com certeza. Lógico, É, profissional bom e profissional ruim tem em qualquer lugar.
qualquer profissão. É, E no médico não é diferente. Né? Então, sim. existem médicos bons, existem médicos que não ligam, existem médicos que não tratam bem. Né? Não podemos generalizar nunca, né? Mas ainda assim você tem um mínimo de acolhimento que às vezes a gente, em outras culturas, a gente não observa, não tem jeito. E é o que eu falo, o médico que trata mal, você vai ver que o problema dele não é da técnica dele, não é da formação dele, é a formação dele como pessoa. Porque a formação dele como É, pessoa, com certeza, ele deve ter algum problema familiar, alguma outra coisa que mal resolvida, que o problema dele é de formação pessoal, né? Ninguém ensinou ele a ser daquele jeito, né? Então, é verdade. Ser tão aí não tem. frio, né? Porque ele é médico e tem que se tornar um ser humano frio, né, doutor? Que se dane, né? Eu estou aqui para tratar isso, vou te dar quimioterapia e pronto. É o que eu tenho para E te dar hoje, a né? vida, a vida, a vida é dura com o médico. A É, nossa vida é muito dura. Você vê muita gente sim. morrer, muitos amigos que você faz. Eu, na minha profissão, como eu trato muito câncer, eu vejo muitos pacientes que se tornam grandes amigos e eles morrem. Eu já tive tanta pessoa que virou meu amigo que morreu. Então, é muito difícil. Não é fácil. As pressões externas de operadoras do SUS, diretoria, família, não é fácil. Né? Então, às vezes também a gente entender o lado do médico é complicado, você tem que viver com frustrações, você tem que viver com possibilidades de complicações, e elas não acontecem porque a gente quer, e às vezes elas acontecem porque elas iam ter que acontecer mesmo. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado nesse sentido, né? E o médico é um ser humano, né? Então a gente está sujeito a diversas adversidades. E a gente pede Doutor, sempre para o paciente entender isso, né? é verdade, é verdade. Doutor, hoje, no seu ponto de vista, está melhor ou está melhorando os atendimentos no tempo? Assim, aquelas pessoas que ficavam na fila, que às vezes nem conseguia tratamento, porque era tão demorado que a pessoa, ou o câncer já tinha evoluído muito. Hoje, isso melhorou bastante, doutor? O tempo? Melhorou. Né? Para a operadora de saúde, para a rede suplementar, isso varia de convênio para convênio, isso muda muito. Mas no sistema público de saúde, no SUS, que vai abranger quase 70% da população, melhorou muito. As redes de regulação na oncologia, elas têm melhorado. Eu tenho pego pacientes com 10 dias de fila e já estão passando no médico para tratar. Então, assim, eles Que estão bom! melhorando. O acesso ao hospital terciário, que é o hospital oncológico, tem melhorado. E isso é muito bom, a gente tem pego tumores mais iniciais. Quando eu comecei há 15 anos atrás, nessa parte de oncologia, eu via que tinham tumores sempre muito grandes, muito avançados, muitas vezes a gente não tinha muito o que fazer. E hoje é o contrário, a gente tem pego tumores mais iniciais. Tem a Covid, né? A pandemia deu uma bagunçada. E ela vai bagunçar por Sim, muito sim. tempo. A gente tem uma É, é. demanda reprimida aí de casos, posto de saúde ficou muito tempo fechado, os serviços encaminhadores ficaram muito tempo fechados, os pacientes ficaram com medo de procurar o médico, né? E os serviços oncológicos, e isso deu uma atrasada. E a gente vai demorar uns 2 anos aí para recuperar isso daí. Mas, de maneira geral, pelo menos na minha realidade, São Paulo, eu observo que a fila tem diminuído e tem sido mais ágil, sim, para procurar o serviço de saúde. Ah, que bom, a gente fica mais confortável com isso, né, doutor? Porque a pessoa já está passando por essa doença, que é uma doença tão cruel, que já mexe com o emocional da pessoa, né? Deixa a pessoa confusa. Ah, será que vale a pena eu lutar ou não? Né? Tem muita gente assim, e ainda tem que enfrentar uma fila quilométrica. Quer dizer, é tão cruel isso, né? Que bom que isso está melhorando, né? Que esse atendimento chegue o mais rápido possível para todos, né? Porque todo mundo merece ter um atendimento num momento de dor, né, doutor? Principalmente no momento que a pessoa descobre que precisa de um tratamento o mais rápido possível, porque também é uma grande esperança também esse tratamento mais rápido, né? Sim, lembrando sempre, né? Quanto mais cedo a gente tratar, quanto mais rápido a gente tratar,
maior as chances de cura, independente do tipo de tumor que a gente tem. Tem tumores que são mais lentos, tem tumores que são mais rápidos, mas assim, na maioria das vezes, você conseguiu fazer o tratamento de maneira precoce, a chance de cura vai lá em cima. E a sequela do tratamento vai lá para baixo. Então você trata melhor e trata mais. Mais esperança. Doutor, as pessoas que procuram um hospital e está demorando um pouco, e realmente essa doença não dá para esperar, o que você orienta? Ele procurar um outro hospital? Olha, quanto ao SUS, tem que tomar muito cuidado. Porque se você Tá, entra 2 vezes na fila, você pode ter um problema aí com a regulação, tá? Então, assim, tá, ver na cidade, onde está cadastrado, e tentar ir atrás do posto de saúde. Por exemplo, tá com diagnóstico para fazer, ainda não sabe se é ou se não é um tumor, procura um outro médico. Tem diversos tipos de atendimento mais em tá. conta que você pode procurar, não para fazer o tratamento, mas às vezes para fazer o diagnóstico, né? Tá com uma suspeita, é diferente você estar na suspeita e ter um diagnóstico. Você tem um diagnóstico, Sim, o encaminhamento é muito mais rápido. Na suspeita, às vezes pode demorar, porque é muita gente, né? Tem muita gente para pouco serviço, né? Então, às vezes, procura outro lugar, né? Então, não fica esperando. Não deixa, não tá. espere o É Estado verdade. fazer as coisas para você, né? Tem que ir atrás, tem que correr atrás, porque a chance de você ser bem sucedido no seu tratamento é muito maior. Mesmo aquela pessoa que não tem muito, se precisar de fazer um tratamento depois, ela não tem condições de bancar esse tratamento, mas de repente, às vezes, fazer uma consulta com outro profissional, né, mais rápido, já é um ganho muito grande, né, doutor? Com certeza. Às vezes para fazer um diagnóstico, às vezes para fazer um reencaminhamento mais assertivo. Às vezes a pessoa fica esperando na fila e nem sabe o que está esperando. Né? Então, às vezes para você conversar com o médico, às vezes para você ter uma palavra de um médico com mais tempo, conversar com ele mais tempo, isso é importante. Né? Eu já tive paciente, por exemplo, recentemente, que tinha um tumor que tirou em março do ano passado, ele ficou esperando o posto chamar ele de novo para tratar. O tumor dele chegou extremamente avançado. Ah, mas eu fiquei esperando. Se ele tivesse procurado um médico num consultório, eu não tenho condição de pagar. Gente, hoje em dia tem financiamento de tudo quanto é jeito para a maioria dos médicos. Tem médico que não é tão caro assim. Tem médico que atende diversas faixas de população, né? Eu ouço muita crítica às vezes para falar isso. Ah, para você é fácil de falar. Não, não é. Mas tem gente que tem outras prioridades, né? Eu canso de ver paciente no sistema público de saúde com um celular caro, né? Será que a prioridade é essa? A sua prioridade é a saúde. Não, Você me é saúde entende? primeiro, é verdade. Às vezes parece ser muito polêmico, mas não é. Às vezes a pessoa ela não quer pagar 200, 300 reais numa consulta com o médico, ou fazer um exame de 200 e 300 reais, mas não abre mão de comer no shopping depois. Ou não abre mão É. de comprar um tênis novo, ou de comprar um celular novo. Né? Então, assim, isso é tudo questão de prioridade. Às vezes você está esperando na fila 1, 2, 3 meses, não tem um diagnóstico confirmado. Gente, vai na internet, procura o médico e vai atrás. Vai atrás você. Não dá Às para vezes o esperar, problema não é é tão verdade. às vezes o problema não é tão complexo e nem tão caro quanto parece. Fazer um É. tratamento de químio, radioterapia, concordo plenamente. Às vezes uma cirurgia sai muito cara, né? Mas assim, se informa primeiro, vê com o médico. Às vezes o médico tem um caminho, tem uma orientação que vai te explicar melhor, né? Então é tudo uma questão de prioridade para a gente. O que não pode é acomodar nessa situação de maneira alguma, né? Mesmo você tem que recorrer a alguém, ou pedir, ou fazer qualquer coisa, mas não dá para esperar, porque a vida é a coisa, a vida e saúde não dá para brincar, e é a coisa mais importante que a gente tem, né, doutor? Não pode Exatamente, esperar, né? exatamente. Não dá para esperar. Diagnóstico de câncer, não dá para esperar. A vida é só essa que a gente tem e a Só gente não essa. pode É descuidar. verdade. A gente não pode É descuidar. verdade. Quando a gente está com a nossa É. saúde por um fio,
aí a gente começa a perceber como a gente foi ruim com a nossa saúde, né? Então a gente só percebe É. quando a gente a perde. E a saúde ela tem que ser prioridade para qualquer ser humano. Infelizmente, Sim,